Meu nome é Raquel Weber dos Santos, eu sou aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer a apresentação no artigo chamado A Política Externa de Lula da Silva, a Estratégia da Autonomia pela Diversificação. Esse artigo foi escrito por Túlio Vigevani e Gabriel Cepaluni, referente à cadeira de Economia Brasileira, ministrada pelo professor Cássio Moreira. Falarei então, farei uma breve introdução, após vou explicar sobre o modelo de Hermann para o entendimento das mudanças da política externa, as três autonomias, distância, participação e diversificação, o significado da cooperação Sul-Sul, o papel regional, a relação com os Estados Unidos e a diversificação das parcerias, integração em relação com a América do Sul e, por fim, a conclusão. Introdução. A política externa, é um tema central para a compreensão do papel do Brasil no cenário internacional, pois é por meio dela que o país busca promover seus interesses e objetivos no âmbito global. A política externa brasileira ela tem sido historicamente marcada por uma busca por maior autonomia e independência em relação aos outros países e organizações internacionais, bem como por uma ênfase na cooperação Sul-Sul. Essa abordagem ela tem sido influenciada por fatores como a história do país, a posição geográfica e a sua diversidade cultural e étnica. Durante o governo Lula da Silva, a política externa brasileira ela passou por mudanças significativas, que buscaram fortalecer a posição do país no cenário internacional, e essas mudanças foram influenciadas por fatores como a ascensão de novos atores internacionais, a crise econômica global e a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável. O governo Lula da Silva adotou uma estratégia de autonomia pela diversificação, que buscou reduzir a dependência do país em relação a um único parceiro comercial ou político, e assim ampliando as suas relações com outros países e regiões. Os dois principais pontos de mudança na política externa brasileira durante o governo Lula da Silva foram a busca por maior autonomia e equilíbrio nas relações internacionais, e uma maior ênfase na cooperação Sul-Sul. O governo Lula ele buscou fortalecer as relações bilaterais e multilaterais do país, aumentando seu peso nas negociações políticas e econômicas internacionais. Além disso, o governo também buscou adensar as relações diplomáticas, aproveitando as possibilidades de maior intercâmbio econômico, financeiro, tecnológico e cultural. E a cooperação Sul-Sul foi vista como uma forma de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir a dependência do país em relação aos países desenvolvidos. Esse artigo ele apresenta também uma análise construtivista da estratégia de autonomia pela diversificação adotada pelo governo Lula da Silva na política externa brasileira, e o objetivo é avaliar as mudanças ocorridas durante o governo e as suas implicações para o papel do Brasil no cenário internacional. O artigo destaca as principais características da estratégia, os desafios enfrentados e os resultados alcançados. E, além disso, discute como a estratégia de autonomia pela diversificação se relaciona com a busca por maior independência do Brasil no cenário internacional. Bom, modelo de Hermann para o entendimento das mudanças da política externa. Com a relação ao modelo de Hermann, então, o artigo ele utiliza essa abordagem para analisar as mudanças na política externa brasileira durante o governo Lula. E esse modelo ele é uma teoria que procura examinar a extensão das alterações de rumos e identificar os principais atores e eventos que provocaram tais mudanças. Ele se baseia em 4 fatores principais: diferenças ideológicas e de concepções de mundo, mudanças objetivas, traços particulares de personalidades e eventos críticos. Então, no artigo, os autores utilizaram o modelo de Hermann para avaliar a hipótese de que a política externa do Lula, ele procurou inserir o Brasil no cenário mundial, acentuando formas autônomas, diversificando os parceiros e as opções estratégicas brasileiras. Eles analisam que documentos, discursos, trabalhos acadêmicos e matérias jornalísticas sobre a política externa brasileira para fortalecer esses elementos que comprovem ou refutem essa hipótese. Então, esse modelo de Hermann ele é uma ferramenta analítica utilizada pelos autores para entender as mudanças na política externa brasileira durante esse governo. E aí, avaliar as implicações para o papel do Brasil no cenário internacional. E no caso específico do governo Lula, o modelo de Hermann ele foi utilizado para avaliar as principais causas que levaram o governo a adotar novos rumos para a política externa, bem como para medir a extensão dessas mudanças.
Falarei agora então a respeito das três autonomias, que são a distância, participação e diversificação, né? Um dos tópicos abordados no artigo é o desenvolvimento histórico dos três conceitos que explicam as principais transformações pelas quais passou a política externa brasileira na década de 80 até meados da primeira década deste século. Esses conceitos são autonomia pela distância, autonomia pela participação e autonomia pela diversificação. O primeiro conceito, né, autonomia pela distância, ele se refere à busca por maior independência em relação aos países desenvolvidos, por meio da criação de uma distância crítica em relação a eles. Isso envolve a adoção de políticas que visam reduzir a dependência do Brasil em relação a esses países, e bem como a busca por novos parceiros comerciais e políticos em outras regiões do mundo. O segundo conceito, então, é a autonomia pela participação. Ele refere-se à busca por maior participação do Brasil nas decisões políticas e econômicas internacionais. Isso envolve a adoção de políticas que visam aumentar o peso do Brasil nas negociações internacionais, bem como a busca por uma maior cooperação com outros países em questões de interesse comum. E o terceiro conceito, a autonomia pela diversificação, ele se refere à busca por uma maior diversificação das relações comerciais e políticas do Brasil. E isso envolve a adoção de políticas que visam reduzir a dependência do país em relação a um único parceiro comercial ou político, e, consequentemente, ampliar suas relações com outros países e regiões. Esses três conceitos, eles são importantes para a gente entender as transformações pelas quais passou a política externa brasileira ao longo dessas últimas décadas, e especialmente durante o governo Lula da Silva. Então, o governo ele adotou uma estratégia de autonomia pela diversificação, buscando reduzir a dependência do país em relação a um único parceiro comercial ou político, e aí ampliando as relações com outros países e regiões. O significado da cooperação Sul-Sul. A cooperação Sul-Sul é vista como uma forma de promover o desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento, bem como fortalecer a posição desses países no cenário internacional. A cooperação Sul-Sul ela não é uma ideia nova e que já existem exemplos bem-sucedidos, né, de cooperação entre países em desenvolvimento em áreas como comércio, tecnologia e energia. Então, essa cooperação ela enfrentou desafios, como a falta de recursos financeiros e tecnológicos, a falta de coordenação entre os países em desenvolvimento e a resistência dos países desenvolvidos. A cooperação Sul-Sul é uma parte importante da política externa brasileira durante o governo Lula, né? E ela pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento e para o fortalecimento da posição desses países no cenário internacional. Papel regional, relação com os Estados Unidos e diversificação das parcerias. Um dos tópicos abordados no artigo é a política externa brasileira durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Durante esse período, a política externa brasileira ela se caracterizou pelo multilateralismo e pela ênfase no direito internacional. O governo Fernando Henrique Cardoso ele buscou negociar diretamente com países centrais, sem a busca prévia e sistemática de alianças do Sul. Isso significa que o Brasil procurou se posicionar como um ator global, buscando estabelecer relações com países desenvolvidos e emergentes, sem se limitar a uma região específica. O governo Lula da Silva também defendeu uma maior participação do Brasil em organizações internacionais como a ONU e buscou ampliar a cooperação sul-sul em áreas como comércio, tecnologia e energia. Integração e relação com a América do Sul. É importante destacar a integração regional sul-americana na política externa brasileira durante o governo Lula da Silva. O Mercosul ele é visto como um instrumento para a promoção do desenvolvimento econômico e social dos países membros e para a ampliação do poder de barganha desses países no cenário internacional. A política externa brasileira durante o governo Lula da Silva buscou fortalecer as relações com os países da América do Sul e promover a integração regional. O governo ele também defendeu a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano e a ampliação da cooperação em áreas como infraestrutura, energia e meio ambiente. O governo Lula ele buscou reduzir a assimetria de poder com os Estados Unidos por meio da diversificação de parcerias e da ampliação da cooperação Sul-Sul. O governo também buscou fortalecer as relações com a União Europeia, especialmente por meio das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Para
concluir, então, a apresentação desse artigo sobre o meu olhar, a política externa do Lula, ela apresenta elementos de mudança dentro da continuidade. O autor ele argumenta que houve ajustes e mudanças de programa em relação à administração anterior, mas que a busca por maior equilíbrio e mudanças nas relações de poder elas não resultaram em rupturas com os países ricos. E o autor também destaca que o governo Lula da Silva introduziu mudanças no corpo burocrático do Ministério das Relações Exteriores, permitindo uma carreira mais rápida para os novos diplomatas e ampliando aí o número de funcionários, o que justifica a reestruturação com o argumento de que o Brasil precisa ter maior peso no cenário exterior.